Olá, seja bem-vindo para mais um culto de vídeo da Paróquia Evangélica de Nova Petrópolis. Saudamos a você com as palavras bíblicas de Filipenses capítulo 2, versículos 10 a 11. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta é uma palavra muito especial de adoração, de louvor e de submissão ao Senhor Jesus Cristo, que se doou, que se entregou à morte na cruz. Disso fala o hino cristológico, esse texto de Filipenses, capítulo 2. Cristo se entregou, se humilhou, foi obediente até a morte na cruz, mas Deus Pai o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Em todo o culto que celebramos, também neste culto de vídeo, nós queremos honrar ao Senhor Jesus. Nos reunimos em nome de Cristo, nos reunimos em nome de Deus Pai e nos reunimos em nome de Deus Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Obrigado, bondoso Deus, por este serviço que é oferecido a cada domingo, o nosso culto de vídeo, esta oportunidade de celebrar, esta oportunidade de meditar na Tua Palavra, mesmo estando em nossas casas ou em outros lugares. Querido Deus, abençoa mais uma vez a Tua Palavra em nossas vidas, para que nós possamos receber aquela palavra que vem de Ti e não exatamente aquela que gostaríamos de ouvir. Fica conosco, em nome de Cristo, o pedimos e Te bendizemos. Amém. Na sequência, nós vamos ouvir um hino dedicado ao ASE, Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas da ESLB. Um hino composto quando a OASE completou 120 anos, há 2 anos atrás, que se chama OASE História e Gratidão. A cada ano, de 21 a 28 de setembro, é a Semana Nacional da OASE. Nós queremos não só homenagear, mas também convidar para a reflexão e a ação em torno do serviço, da comunhão e do testemunho. Lemas da OASE. Fiquemos com este hino e desejo um abençoado culto a todos nós. Ao dançar, ao
o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina sobre mim. Reina sobre mim, em mim, Senhor. Hey, yeah, yeah, yeah. Convido a comunidade para fazermos juntos a leitura do texto previsto para a prédica de hoje, que se encontra no livro de Números, capítulo 11, versículos 4 a 6, 10 a 16 e 24 a 29. Passo a ler na versão da Nova Tradução na Linguagem de hoje. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne, e até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: "Ah, se tivéssemos um pouco de carne para comer! No Egito comíamos quanto peixe queríamos, e era de graça. E que saudades dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos! Mas agora acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer, e a única coisa que vemos é este maná." Então Moisés ouviu o choro do povo. Cada família chorava na entrada da sua barraca. O Senhor ficou muito irado, e Moisés também ficou aborrecido, e disse a Deus, o Senhor: "Por que me tens tratado tão mal? Por que estás aborrecido comigo? Por que me deste um trabalho tão pesado de dirigir todo esse povo? Eu não fiz este povo, nem dei à luz a esta gente. Por que me pedes que faça como uma babá e os carregue no colo como criancinhas para a terra que juraste dar aos seus antepassados? Onde poderia eu conseguir carne para dar a todo este povo? Eles vêm chorar perto de mim e dizem que querem comer carne. Eu sozinho não posso cuidar de todo este povo. Isso é demais para mim. Se vais me tratar desse jeito, tem pena de mim e mata-me. Se gostas de mim, não deixes que eu continue sofrendo deste jeito." O Senhor Deus respondeu a Moisés: "Reúna para mim 70 homens, que você sabe que são líderes, entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve-os até a tenda sagrada e fique ali com eles." Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor lhe tinha dito. Ele reuniu 70 líderes do povo e os pôs ao redor da tenda. Ali,
O Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Deus tirou uma parte do Espírito que tinha dado a Moisés e deu aos 70 líderes. Quando o Espírito veio sobre eles, eles começaram a falar alto, como profetas. Porém, isso durou pouco tempo. 2 dos 70 líderes ficaram no acampamento e não foram até a tenda sagrada. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito veio sobre eles e eles também começaram a falar alto como profetas. Então um rapaz foi correndo contar que Eldade e Medade estavam profetizando no acampamento. Aí Josué, filho de Num, que desde sua mocidade era auxiliar de Moisés, foi logo dizendo: Moisés, meu chefe, não deixe que eles façam isso. Moisés respondeu: Por que você está preocupado com os meus direitos, quando eu é que deveria estar? Eu gostaria que o Senhor desse o seu Espírito a todo o seu povo e fizesse com que todos fossem profetas. Até aqui a leitura do texto. Amém. Que a graça e a paz de Cristo estejam conosco ao ouvirmos e meditarmos em suas palavras. Que o mesmo Espírito que inspirou quem escreveu as Sagradas Escrituras nos inspire para compreendermos o que Deus, por meio delas, tem a nos dizer. Começo a pregação perguntando: por acaso vocês já repararam como o mau humor é contagiante? Digamos que no teu ambiente de trabalho alguém apareça de mau humor, mas imagina aquele mau humor. A pessoa, sei lá, dormiu mal ou está cheia de dificuldades. Já repararam que quando alguém assim chega e começa a reclamar, o ambiente todo fica assim meio estranho? Em pouco tempo, de alguma forma, todos são afetados pelo mau humor dessa pessoa. Mas o oposto também é verdadeiro. Assim como existem pessoas mal-humoradas que influenciam o ambiente com reclamações, com queixas, tem aquelas pessoas que, quando aparecem, transbordam de alegria, transbordam bom humor. O nosso texto começa falando que existiam alguns estrangeiros viajando com os israelitas rumo à terra prometida e eles estavam com muita vontade de comer carne. Bem, o povo de Israel tinha saído do Egito, onde viviam como escravos. Eram obrigados a trabalhos forçados. Eles tanto reclamaram da sua situação que foram ouvidos por Deus, que enviou Moisés para falar com o faraó para que o povo fosse liberto, para que o povo pudesse sair. Eu sei que a gente conhece a história, mas rapidamente, só para relembrarmos, Moisés fala então com o faraó que não deixa o povo ir, então Deus envia as 10 pragas e finalmente o povo pode sair. No começo da trajetória, eles se deparam com o mar. E para que consigam fugir do exército egípcio que tinha vindo atrás deles, Deus abre o mar e o povo passa no meio do mar. E quando o exército egípcio, tentando alcançá-los, entra no mar, o mar se fecha e o povo escapa ileso. Então, de formas surpreendentes e maravilhosas, Deus foi cuidando do povo, foi suprindo cada uma das suas necessidades. Mas parece que nunca era o suficiente, nunca estava bom. Sempre de novo o povo arrumava um motivo para se queixar, ao invés de confiar que Deus, assim como tinha cuidado deles até então, cuidaria e supriria cada uma das necessidades do povo. Mas diz o nosso texto que esses estrangeiros que viajavam junto com o povo estavam com muita vontade de comer carne. Eu acho até que eram parentes aqui dos gaúchos, não é mesmo? E aí os israelitas começaram a reclamar também. E olhem só o que eles disseram. Ah, se tivéssemos um pouco de carne para comer, no Egito comíamos quanto peixe queríamos e era de graça. E que saudades dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos, mas agora acabaram-se as nossas forças, não há mais nada para comer, a única coisa que vemos é esse maná. Vejam bem, lá no Egito comíamos quanto peixe queríamos, saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, mas o povo no Egito era escravo.
Eles trabalhavam de sol a sol, sem salário, sofriam castigo caso não trabalhassem. E agora, no deserto, vivendo sob a proteção de Deus, caminhando em direção à terra prometida, eles têm coragem de dizer que no Egito era melhor, de que estavam com saudades de lá. Bem, tá certo que a caminhada no deserto não estava sendo uma caminhada fácil. Tinham muitas dificuldades, muitos desafios, mas Deus andava com eles e até então tinha suprido cada uma das necessidades. O povo então começa a reclamar do maná, que era essa comida que Deus fazia surgir todas as manhãs, sempre de novo, todas as madrugadas. E como vemos no versículo 9, o povo colhia o maná e o preparava de diversas maneiras, né? O maná eram sementinhas brancas, meio amareladas, como diz o texto, e o povo então socava esse maná com um pilão e preparava um pão achatado, como diz o texto. Deus não deixava o povo passar necessidade. Quando tinham sede, Deus lhes supria com água. Quando sentiam fome, Deus lhes providenciou o maná. E sempre de maneira sobrenatural, Deus protegia e guardava o povo. Mas sempre de novo, o povo conseguia reclamar e reclamar. E o versículo 10 diz que então Moisés ouviu o choro do povo. Cada família chorava na entrada da sua barraca. Pense no dramalhão, na reclamação. Mas ao invés de reclamar, de fazer todo o drama, o povo poderia ter simplesmente se dirigido a Moisés e dito: olha, estamos com vontade de comer carne. Será que Deus não poderia providenciar um pouquinho de carne, um cardápio diferente para amanhã? Vocês acham que Deus não os ouviria? Será que Deus não poderia mandar um maná com gosto de churrasco? Ou vocês acham que Deus não teria poder para tanto? Mas lembram que eu falei antes, no começo da pregação, que o mau humor é contagiante? Então o próprio Moisés começa a reclamar com Deus. E olhem que eu não tiro a razão de Moisés, eu acho que na situação de Moisés eu também ficaria desanimado. Puxa, Deus tinha feito tanto e o povo ainda tinha coragem de reclamar e reclamar. E Moisés pensou: agora deu, cansei. E aí ele diz o seguinte para Deus: por que me tens tratado tão mal? Por que estás aborrecido comigo? Por que me deste um trabalho tão pesado de dirigir todo esse povo? Eu não fiz esse povo, nem dei a luz a esta gente. Por que me pedes que faça como uma babá e os carregue no colo como criancinhas para a terra que juraste dar aos seus antepassados? Onde eu poderia conseguir carne para dar a este povo? Eles vêm chorar perto de mim e dizem que querem comer carne. Eu sozinho não posso cuidar de todo este povo. Isso é demais para mim. Se vais me tratar desse jeito, tem pena de mim e mata-me. Se gostas de mim, não deixes que eu continue sofrendo desse jeito. Como eu já falei, eu entendo o Moisés. Eu acho que eu também ficaria cansada, irritada. Puxa, sempre de novo a mesma história. E olha que não era pouca gente, não. No versículo 21 desse capítulo 11, nós vemos que eram em torno de 600 mil homens, mais crianças, mulheres, então era gente que não acabava mais. Mas o que me chamou a atenção é que Moisés diz: onde poderia eu conseguir carne para dar a todo este povo? Moisés olha para si mesmo, como se ele tivesse que resolver sozinho a situação do povo. Será que ele não podia lembrar também de todas as outras vezes que Deus tinha agido de maneira sobrenatural? Será que dessa vez Deus não poderia agir como tinha feito em todas as outras vezes? De tão desanimado, parece que também Moisés esquece de olhar para Deus, esquece da fonte inesgotável de poder que o tinha acompanhado nos últimos anos. Tanto que Deus, lá no versículo 23, diz para Moisés: será que eu tenho tão pouco poder? Como se Deus dissesse: Moisés, você não lembra de tudo que eu já fiz? Será que tudo que eu já fiz até aqui não foi suficiente para te mostrar o quanto eu posso fazer? Mas Deus, mais uma vez, apesar de irado, como vemos ali no versículo 10, decide atender o povo e também responde à queixa de Moisés.
Para o povo que reclamou de não ter carne, Deus envia tanta carne que o povo comeria até ficar enfastiado, cheio, enojado, como vemos no versículo 20. E para Moisés, que reclama de estar cansado, de liderar o povo sozinho, Deus levanta outros 70 líderes, 70 ajudantes, para ajudar Moisés a tomar conta do povo. Diz o texto que Deus retira do Espírito Santo que tinha dado a Moisés e derrama sobre esses outros 70 que passam a falar como profetas. E é interessante que aí Josué, que aqui no texto é mencionado como auxiliar e aprendiz de Moisés, fica preocupado por outras pessoas além de Moisés estarem falando como profetas. E aí Moisés responde: eu gostaria que o Senhor desse o seu Espírito a todo o seu povo e fizesse com que todos fossem profetas, como vemos no versículo 29. Como eu já falei antes, os profetas são mensageiros de Deus, que movidos pelo Espírito Santo transmitem a mensagem de Deus às pessoas. Os profetas não falam as suas próprias palavras, mas transmitem a vontade de Deus para o povo. Até aquele momento, Moisés era o único que falava em nome de Deus. E devido à sua queixa, Deus lhe dá outros 70 que dividiriam com ele essa tarefa de serem representantes de Deus no meio do povo. E me chama a atenção que Moisés não se ira com o fato de Deus chamar além dele outros 70. Ele não fica com inveja, com dorzinha de cotovelo, com ira, preocupado com o fato de que talvez alguém desses ia tirar o seu lugar como líder do povo. A sua resposta a Josué demonstra que ele entendia o seu papel e não se incomodava com o fato de ter que dividir a tarefa de liderar o povo ou de representar Deus em meio ao povo. Isso demonstra de alguma forma que Moisés era uma pessoa madura, bem resolvida, porque o que mais nós vemos são líderes com medo de dividir as suas responsabilidades, com medo de que outros sejam melhor do que eles, e então eles têm medo de dividir as responsabilidades por medo de perder a visibilidade. Mas quando Deus chama outras pessoas para compartilharem a tarefa de liderar, significa que há espaço para todos, que cada um com seus dons, aptidões, talentos, pode cooperar com a Igreja de Jesus Cristo. É interessante que nesse relato do Antigo Testamento é dito que Deus retirou parte do seu Espírito que havia dado a Moisés e distribuiu entre os outros. Mas no Novo Testamento, no livro de Atos, vemos que o Espírito Santo derramado sobre todos os que creem. A diferença a partir de Atos é que o Espírito Santo não está mais restrito a algumas pessoas, mas é dado a todas as pessoas que chegam à fé em Deus por meio de Jesus Cristo. E por meio desse Espírito são chamados e vocacionados para testemunhar, para falar às pessoas a respeito do amor e da bondade de Deus. No dia de Pentecostes, as promessas de Deus são cumpridas e o desejo de Moisés, de alguma forma, é realizado. Todos os que creem recebem em si o Espírito Santo, que capacita para serem testemunhas, para falar de tudo que viram e ouviram a respeito de Deus a todas as pessoas. Por isso eu também te pergunto, tu crês em Jesus? Então saibas que também és chamado a ser um mensageiro. Também és chamado para falar de Deus a este mundo. És chamado e capacitado pelo Espírito Santo a contar às pessoas a respeito da salvação, da vida eterna, do incrível e maravilhoso amor que Deus tem pelo mundo. E também é nosso papel lutar pela justiça, pelo bem das pessoas que se encontram em necessidade. E assim também é papel dos seguidores de Jesus Cristo cuidar da boa criação de Deus, a qual recebemos para cuidar como mordomos. Por isso que não fiquemos acovardados, mas que deixemos que o Santo Espírito de Deus nos encha de coragem para sermos mensageiros de boas notícias. Que possamos falar de Jesus para as pessoas, que das nossas bocas saiam palavras de encorajamento e de bênção, e que ajudemos as nossas comunidades, que deixemos que Deus use as nossas vidas para convidar mais e mais pessoas a se juntarem a nós.
Que Deus abençoe a cada um de nós e que sejamos, por meio do Santo Espírito, capacitados e sejamos mensageiros e possamos falar a todas as pessoas a respeito da boa notícia da salvação. Que possamos deixar que Deus use as nossas vidas para sermos portadores de boas notícias. Que contagiemos as pessoas à nossa volta com o amor de Deus e não enchamos o mundo ainda de mais queixos e reclamações. Que Deus nos ajude, que sejamos bênção por onde quer que andarmos. Que sejamos bênção nas nossas famílias, nas nossas comunidades, que possamos servir ao Senhor com os dons que Ele nos dá. Amém. Convido a comunidade para uma palavra final de oração. Senhor nosso Deus, mais uma vez chegamos na Tua presença com o coração grato, Senhor. Grato por podermos mais uma vez ouvir a Tua palavra e podermos testemunhar o que Tu tens feito na nossa vida e também o que Tu fizeste por nós no passado, Senhor. Nós agradecemos por isso e também Te louvamos assim, Senhor. Nós sabemos que em muitos lugares do mundo isso não é assim, Senhor. As pessoas não têm liberdade para poder falar de Ti. Nós queremos interceder por essas pessoas, Senhor. Interceder por todos aqueles que sofrem perseguições, discriminações, por amor ao Teu nome, Deus. Dá a essas pessoas a Tua segurança, a certeza do Teu cuidado e perseverança na Tua palavra, Senhor. Te pedimos também pela nossa comunidade, Senhor, para que nós sejamos unidos na Tua palavra e firmes nela, Senhor. Não permita que nada nos tire essa união e nem a vontade de estarmos juntos, querido Deus. Que façamos a Tua vontade como corpo de Cristo, Senhor, e como discípulos Teus aqui na terra. E que nós possamos ser bênção para as outras pessoas ao servirmos a ela e ao servirmos a Ti, Senhor. E tudo mais o que temos no nosso coração, colocamos nas palavras que o Teu Filho Jesus nos ensinou quando dizemos juntos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a face e te dê a paz. Vamos na paz do Senhor e sirvamos a Ele com alegria. Uma boa semana a todos.